Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que Deus tem ministrado muito comigo e que toca, interfere diretamente na nossa relação com Ele, que é a nossa adoração a Deus. Você já se perguntou se você consegue adorar mesmo diante do silêncio de Deus? Mesmo diante de circunstâncias ruins? Mesmo passando por um deserto? Você já se perguntou se você consegue adorar antes de ver o seu milagre? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Deus continua sendo Deus antes mesmo de nos responder, antes mesmo de o nosso milagre chegar, antes mesmo de a gente conseguir sentir as mudanças nas nossas vidas. Então nós devemos adorar antes de os nossos pedidos acontecerem, antes dos nossos pedidos serem realizados, porque Deus continua sendo Deus, nada tira a sua soberania. Ou seja, se os nossos pedidos forem atendidos, se aquilo que a gente quer que aconteça acontecer ou não acontecer, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus quando ele responde que sim, e ele continua sendo Deus quando ele responde que não. Então, adorar antes das respostas de Deus é reconhecer que ele é digno. E não é por aquilo que ele pode fazer, mas sim por aquilo que ele é. A gente reconhece que Deus é digno porque ele é Deus. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E esse tema da adoração veio para mim porque recentemente eu comecei a fazer um devocional, que é Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, e ele fala muito sobre adoração. E ele traz duas afirmações sobre esse tema e eu vou ler para vocês. Qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. E adorar é um estilo de vida. Então vocês conseguem entender aqui que a adoração, ela é mais do que os louvores que a gente canta. Ela é mais do que o momento de louvor e adoração. E eu vou trazer aqui o momento do culto para exemplificar para vocês sobre a adoração. A adoração, ela já começa a partir do momento que os irmãos chegam para servir. Eles já estão adorando a Deus no seu ato de servir. A adoração, ela está no início do culto, quando o irmão vai lá e abre o culto. A adoração, ela tá no momento dos louvores, que pra gente é mais fácil de se conectar como se fosse louvor e adoração, né? A adoração, ela tá no momento da oferta. A adoração, ela tá no momento da palavra, no momento de ler a Bíblia, no momento de orar, no momento de nos arrependermos dos nossos pecados, no momento de ceiar com Deus. Tudo isso é adoração. Até a comunhão pós-culto é adoração. A comunhão com os nossos irmãos é adoração. Então, a adoração é a gente ter a consciência da presença de Deus pra gente poder contemplar Ele pela sua grandeza. E aí eu vou ler pra vocês um exemplo que foi esse exemplo que eu comecei a ter a minha virada de chave, que tá lá em Mateus 8, 1 ao 3. Eu vou ler pra vocês. Quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele e respondeu: Eu quero. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Aqui nessa passagem, esse homem, antes de qualquer coisa, ele adorou a Jesus. Antes de pedir, ele adorou. Então, caso não acontecesse a sua cura da lepra, ele já estava adorando, ele já tinha essa fé. E eu trouxe duas traduções que eu estudei, que a primeira fala que o leproso adorou. E a segunda fala que o leproso se ajoelhou, que é essa que eu li para vocês. Então, o leproso se ajoelhar foi um ato de rendição e de adoração. Vocês conseguem entender? Então, pra gente agora é muito mais fácil visualizar que o leproso não começou a cantar ali um louvor, quão grande é o meu Deus, né? Enfim, um louvor que a gente acha que é um louvor que toca, assim, de adoração, que deve chegar nos ouvidos de Deus e deixar ele todo derretido, né? Mas assim, eu não acredito que o leproso tenha cantado uma música. E nas duas traduções, traz dois atos de adoração. Primeiro, um que ele adorou e depois que ele se ajoelhou, né? São as duas traduções que eu trouxe, acho que é a NAA e a NVT, tá? Pra caso alguém queira pesquisar. Então, eu acredito que esse leproso agiu com um coração, né? Agiu de uma forma que agradou Jesus. Ao ele se ajoelhar e adorar, Jesus se agradou daquilo e falou: então eu quero te curar.
E ele ainda deixou muito claro, né? Se tu quiseres. Se tu não quiseres, eu tô te adorando aqui igual, da mesma forma. Olha que forte, né? Então, primeiro, ele adorou Jesus. Segundo, ele teve fé para pedir. E terceiro, ele deixou claro, se tu quiseres, seja feita a tua vontade. Então, esse encontro do leproso com Jesus nos mostra que a adoração, ela antecede o milagre. A adoração, ela antecede tudo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Vocês conseguem mergulhar nessa profundidade junto comigo? Então, primeiro a gente adora, depois a gente confia e depois acontece, né? Com a nossa rendição, as coisas acontecem, o mar se abre. Então, ao fazer a análise desses 3 pontos, né? É claro que Deus quer dar aquilo que a gente pede. Nós somos filhos, né? Claro que se estiver dentro dos planos dele, né? A gente tá falando aqui tudo numa situação que estamos de acordo com aquilo que Deus quer, né? Então, a gente precisa refletir se a nossa adoração é sincera, se ela faz parte da nossa vida. E se a gente está rendido de fato quando a gente fala que seja feita a tua vontade. Quando a gente fala isso e a gente isso tá impregnado no nosso coração, né? Quando a gente fala que seja feita a tua vontade, mas no fundo a gente quer que seja feita a nossa vontade, a gente não tá sendo 100% fiel a Deus, né? Sincero com Deus. E Deus conhece nosso coração, então a gente precisa ser sincero com nós mesmos. A gente precisa declarar aquilo que a gente de fato acredita. Então o verdadeiro adorador vive e está rendido. A verdadeira adoração acontece quando a gente nos entrega e quando a gente confia 100% em Deus, né? Então ela vem com a entrega e com a confiança em Deus. E na Bíblia, a gente tem muitos exemplos de pessoas que confiaram em Deus. Abraão, Ana, Paulo, Davi e Jesus, né? Quando ele estava lá no Getsemane, pré-crucificação. Então ele foi orar no Getsemane e ele falou assim, ó: que seja feita a tua vontade e não a minha. Isso tá em Lucas 22:42. Ele estava se entregando por completo. E adorar é se entregar por completo a Deus. É o sinônimo de rendição, né? É oferecer-se a Ele por inteiro. Apóstolo Paulo, em Romanos, nos convida a sermos sacrifícios vivos a Deus. E eu vou ler para vocês. Nos convida, né, a nos apresentarmos como sacrifício vivo. Bem, gente, quem tá subindo de novo pra parar de latir? E aí eu vou ler pra vocês Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, toda a nossa atividade pode se tornar um ato de adoração, desde que seja feita para a glória de Deus. E o que acontece quando a gente se rende, né? O que acontece quando nos rendemos? O que acontece quando escolhemos essa total entrega a Deus, né? 3 coisas acontecem. A gente recebe paz, a gente vive a liberdade e a gente experimenta o poder de Deus. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada um, né? Nós sentimos paz. E essa paz que a gente sente não é essa paz que, tudo me vai bem. É a certeza de que tudo vai bem. Vocês sabem qual é a paz que eu tô falando, né? A paz que excede todo entendimento. É a paz que a gente só pode receber de Deus. O mundo não pode nos dar essa paz. Nada além de Deus, nada e nem ninguém além de Deus pode nos dar essa paz. Essa paz a gente não consegue explicar porque ela vai além da compreensão humana. Quando você tá assim, meu Deus, eu tô em paz e eu não consigo nem explicar. Ela é inexplicável. Ela é a paz que excede todo entendimento. E essa paz, ela é duradoura e ela permanece em meio às nossas tempestades. Ela é um presente de Deus. E é através da paz que a gente consegue guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E agora o ponto 2, que a gente vivencia a liberdade. Deus nos deixa livres para viver na liberdade dele. Ele nos tirou da escravidão para que a gente pudesse ser livre em Cristo Jesus com o sacrifício dele. Então você consegue entender? Nós somos livres em Cristo Jesus. E o ponto 3 é que nós experimentamos o poder de Deus em nossas vidas.
Quando a gente se rende, a gente está deixando claro que a gente confia em Deus e que nós estamos tirando as nossas mãos dos lugares que a gente costumava colocar as mãos, né? Costumava querer interferir, costumava querer agir por Deus. Deus, eu vou te dar uma ajudinha aqui com essa pessoa, eu vou lá, sabe? Tira a mão. Porque quando a gente decide tirar as nossas mãos, Deus coloca as mãos dele. Tem alguém curiosa, tem alguém curiosa aqui. E é então, nesse momento, que a gente experimenta o favor de Deus sobre nós. Ele nos defenderá dos nossos acusadores, ele lutará as nossas guerras e ele vai mostrar o seu poder sobre tudo e todas as coisas. Tem alguém dormindo. Preciosa. E aí, isso da adoração me remete muito ao fazer as coisas como se a gente estivesse fazendo para Deus. A gente já viu que a gente deve se render com tudo que a gente é e ver Deus no nosso ordinário, né? E agora a gente tem que começar a pensar que a gente deve fazer tudo como se a gente estivesse fazendo para Deus. E isso tá em Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebeis do Senhor o galardão da herança, porque é a Cristo, o Senhor, a quem servis. Então, a gente tem que nos entregar, ver Deus e fazer tudo como se a gente estivesse fazendo para Deus. O verdadeiro adorador, ele permanece. É aquele que permanece com o coração rendido, é aquele que permanece na espera, é aquele que permanece no silêncio. No nosso deserto, não é fácil, mas a gente precisa permanecer. O verdadeiro adorador, ele não depende das circunstâncias para continuar adorando. Ele é fiel mesmo quando os céus parecem estar fechados. E eu digo parecem porque geralmente é só a nossa impressão mesmo. Deus não nos abandona, ele está ali. Só que ele está ali testando o nosso coração, né? Vendo a nossa sinceridade, vendo como que a gente vai agir em decorrência do seu silêncio, em decorrência das suas respostas. Ele está nos preparando. E que a gente tenha, né, essa consciência da presença de Deus em todos os momentos. Que a gente consiga ver Ele em todos os detalhes, que a gente consiga transformar a nossa vida em todos os momentos de adoração, né? Que a gente se levante tendo consciência da presença de Deus e que a gente se deite tendo consciência da presença de Deus. Que a gente chegue no nosso trabalho tendo essa consciência, que a gente volte do nosso trabalho tendo essa consciência. Então, que a nossa vida, ela se torne esse altar de adoração, esses momentos de adoração. E se você tem dificuldade, né, de transformar isso, né, transformar a sua vida em um altar de adoração, comece colocando louvores em todos os momentos. A minha pastora, ela falou assim, gente, toca louvor o dia inteiro na minha casa. E é sobre isso. Porque o louvor, ele nos traz para a adoração. Até que a gente consiga contemplar e ser verdadeiros adoradores, a gente pode ter um facilitador. E eu acredito que os louvores, eles estão aí para isso, né? E aí, quando eu escutei que a pastora falou que toca louvores direto na casa dela, eles acordam, já colocam no YouTube e por aí vai, isso vai nos remeter a quando, sei lá, aconteceu ali alguma coisa, você tá escutando um louvor no fundo, já te volta para a presença, já te volta a consciência da presença de Deus. Entende? Então, se você tem essa dificuldade de conseguir ver Deus nos detalhes, começa sempre a ter uma musiquinha de fundo, começa a ter ali notificações com versículos, coloca versículo no seu fundo de tela, coloca versículo no cantinho do computador, em post-it, sabe? Se encha da presença, faça um ambiente proposital e intencional para que você se torne um adorador e uma adoradora. E é isso, gente. Eu espero que essa mensagem tenha falado com vocês. É algo que Deus tá ardendo no meu coração, assim, adorar no meio das conversas difíceis, adorar no meio das circunstâncias, adorar quando tudo parece que não vai ter uma solução, né? Porque as coisas, o céu se abre quando a gente adora, o céu se abre, tudo flui ao nosso favor quando a gente adora, né? Então,
tenha consciência da presença de Deus. Eu espero de verdade que essa mensagem tenha falado com você. E comente aqui, né, se falou com você, se é algo que Deus já estava ministrando com você também, porque eu acredito que Deus vai levantar verdadeiros adoradores nos próximos dias e que você seja um desses. Se você puder, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você receba as notificações de quando eu postar um vídeo novo. Compartilhe essa mensagem com alguém, leve o evangelho, compartilhe esse vídeo. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo desse canal.